Boa tarde. Na edição do Odonto News de hoje, vamos falar sobre ética. Ética odontológica. Cresce o número de profissionais que usam suas próprias redes sociais para divulgar trabalhos feitos dos seus pacientes. Pesquisas apontam que a maior parte dos profissionais da área desconhecem, ou mesmo conhecendo, desrespeitam alguns itens do Código de Ética em benefício próprio. Vamos ver a reportagem completa com a repórter Lúcia Moikel. Boa tarde, Iris e Andressa. Estamos aqui com uma entrevista por videoconferência com o presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Sr. Mauro Frois. Sr. Mauro, postar fotos em redes sociais é mesmo proibido? Preliminarmente, a gente deveria levar em consideração, refletir sobre o Código de Ética, de que a prática do anúncio, da propaganda e da publicidade, como rege o artigo 42, podem ser feitos em qualquer meio de comunicação, desde que obedecido os preceitos deste Código. Por outro lado, o artigo 42, no seu inciso 12º, diz que constitui infração ética expor ao público leigo artifícios de propaganda para granjear clientela, especificamente utilizando imagens ou expressões antes e depois. Quanto às redes sociais, a minha ótica, meu entendimento é que essas devem seguir esses preceitos do Código de Ética também, e levando em consideração de que isso seria facultativo a exposição aos colegas. Por que mesmo com a autorização do paciente é proibido? Nós praticamente já respondemos isso na pergunta anterior. É vedado a exposição de imagens ao público leigo. Sendo que a gente tem que destacar de que é permitido a exposição do paciente com finalidade científica para ser publicado. E autorização desde que tenha autorização prévia do paciente, tipo autorização por escrito. Porém, mesmo nesses casos, a gente deve procurar respeitar, não expor tanta imagem do paciente, expor só o que é necessário para conduzir isso, ou seja, com a finalidade científica para fim de publicação, com autorização prévia do paciente, isso pode ser em veículos normais, em veículos científicos, veículos que favoreçam a classe, a profissão, isso pode ser exposto aos colegas. Essa prática se configura uma concorrência desleal? Bom, conforme mencionado anteriormente sobre o Código de Ética, ele veda a exposição de imagens que sejam acessíveis ao público, seja nas redes sociais, seja numa carrocinha de pipoca, seja numa faixa de avião, qualquer lugar desse, é vedada a exposição ao público. Se nós entendemos, na medida em que o objetivo da divulgação seja agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de instituição pública, de instituição privada, isto sim se configura uma infração ética. É permitido divulgar casos ou fotos de pacientes em redes sociais exclusivas para os dentistas? A esse respeito, o Código de Ética estabelece no capítulo referente ao sigilo profissional, que constitui infração ética fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir o paciente, sua imagem ou qualquer outro elemento que o identifique, em qualquer meio de comunicação ou sob qualquer pretexto. Salvo se o cirurgião dentista estiver no exercício da docência ou em publicações científicas, nos quais a gente já tem a autorização prévia do paciente ou de responsável, que lhe permita exibir a imagem ou os prontuários. A minha opinião com relação às redes sociais é que nós, não, mesmo sendo em grupos fechados, nós não podemos ter a certeza de que isso não vai vazar ao público leigo, de que o público leigo não vai ter acesso a isso. Eu acho que não é o meio mais apropriado para se expor isso. O meio apropriado para mim é você fazer isso em palestras, você fazer isso em associações de classe, em grupos das pessoas estiverem reunidas,
colegas. A internet ainda é muito difícil a gente ter certeza de que isso não vai vazar, de que isso é controlado, né? Então isso deveria ser visto com muita ressalva, muito cuidado, né? Porque a imagem do paciente pode estar sendo exposta para onde não deveria ser. Nossa, Iris, não conhecia todas essas regras. Pois é, Andressa. Então agora nós vamos resumir o que esses profissionais podem ou não fazer. É permitido utilizar-se do nome do profissional, do número do Conselho Regional de Odontologia, das especialidades, da titulação, o endereço e horário de trabalho, convênios, logomarca e/ou logotipo. A lista de proibições é maior. É proibido ao cirurgião dentista fazer publicidade e propaganda enganosa, anunciar, divulgar títulos, qualificações e especialidades que não possua, anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento e áreas de atuação sem comprovação científica, dar consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento ou divulgar resultados clínicos por meio de qualquer veículo de comunicação de massa, divulgar nome, endereço ou qualquer outro elemento que identifique o paciente sem consentimento do mesmo, aliciar pacientes praticando ou permitindo a oferta de serviços através da informação ou anúncio falso e irregular, oferecer trabalho gratuito com a intenção de autopromoção, expor ao público leigo artifícios de propaganda, participar de programas de comercialização coletiva e realizar a divulgação e serviços odontológicos com finalidade mercantil e de aliciamento de pacientes. No próximo bloco, depoimentos dos profissionais da área. Voltamos já! Oi, Iris, é uma emergência. O que houve, prima? Eu tava com a minha amiga comprando frutas e olha só, sangue. São as suas gengivas. Elas podem causar doenças e mau hálito. Use Calodontax Total 12, que recupera em até 99% seu problema. É uma pasta milagrosa. Olha só a diferença. Nossa, que diferença! Além de bonita e inteligente. Igual a prima. Calodontax Total 12. Para uma gengiva saudável. Calodontax, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Voltamos agora com a opinião de outros profissionais com a nossa repórter. Boa tarde, Iris e Andressa. Estamos aqui na Faculdade de Odontologia da UERJ para saber a opinião de alguns profissionais em relação à divulgação do trabalho de cirurgiões dentistas nas redes sociais. Boa tarde, professor Daniel. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, primeiro que a minha opinião ou a opinião de qualquer cirurgião dentista não pode ficar dissociada do que a gente entende como sendo, ou a gente conhece como sendo o nosso código de ética, que é o que regulamenta a profissão. Então, se você tem um código de ética que normatiza a maneira como um cirurgião dentista pode ou deve divulgar o seu trabalho, eu acho que essa orientação constante do código de ética, ela tem que servir para o ambiente virtual que é a internet hoje. Quer dizer, claramente a gente vê na mídia, na imprensa, o que é divulgado a respeito disso, que cada vez mais a legislação, e existem meios técnicos para que se estabeleça os limites do que é uma rede eletrônica como a internet. Cada vez mais a justiça, a lei entende que as regras que são para serem seguidas no mundo real, elas devem ser aplicadas no mundo virtual, porque ética é ética em qualquer tipo de relação humana. De um dentista usando rede social ou até num site próprio dele,
deve ser feita seguindo as orientações do Código de Ética regulamentada pelo Conselho. Você tem uma outra questão em relação a isso. Você encontra em sites de relacionamento grupos de discussão formados por dentistas, supostamente, onde você se propõe a discutir informações eventualmente de valor científico, ou seja, troca de ideias, de informações científicas. Agora, o problema é que você tem nesses grupos você não tem uma identificação do profissional. Então, o que a pessoa fala, você não pode atribuir, ou não há uma facilidade inicialmente de atribuir a quem está realmente falando. Porque se você olhar o Código de Ética, fica claro ali que as informações, ao serem disponibilizadas, devem constar da identificação do profissional. Nome, CRO, isso você não vai ter isso obrigatoriamente numa rede social de discussão. E esse tipo de divulgação é frequente na sua rede social? Já recebi algumas vezes. Eu acho bobo, acho que não é um lugar para isso. Eu acho que se você, agora indo totalmente para o lado pessoal do que significa, para mim, pelo menos, uma rede social, porque eu sou do tempo que quando você falava que o cara era seu amigo, é porque ele era seu amigo. Então quem é meu amigo na rede social é uma pessoa para a qual eu falaria uma intimidade e não teria nenhuma restrição ou receio de que isso repercutisse negativamente no meu lado profissional. Esses são meus amigos. Então, eu acho que quando eu estou acessando uma rede social, eu quero me relacionar socialmente com as pessoas. É como você ir tomar um chopp e o cara levar a foto da resina que eu fiz no consultório. Isso, para mim, me irrita. É uma situação que me desestimula a manter algum tipo de vínculo social com esse sujeito. Então as pessoas que me conhecem, que são meus amigos, que sabem que o lugar de você trocar informações sobre casos clínicos, sobre artigos científicos, sobre técnicas, é aqui, cara, é na universidade, é na faculdade, é no curso, e que a intimidade de cada um deve ser poupada desse tipo de necessidade egocêntrica de mostrar a resina bonita que eu fiz hoje no consultório. Mas isso é muito pessoal, extrapola a questão do Código de Ética que a gente já discutiu e que aí mesmo que o Código de Ética passe a regulamentar considerando como permitindo esse tipo de divulgação, eu vou continuar bloqueando ou desfazendo as amizades de quem me mandar fotografia de caso clínico só para mostrar o caso clínico bonito que fez. Se alguém me mandar um caso clínico feio, assim, olha só, deu errado, o que você acha? Pode até ser que seja uma coisa produtiva você discutir assim, cara, vamos tentar melhorar, assim, mas mandar caso clínico bonito é bobo. Olivia, o que a senhora acha sobre a divulgação de casos clínicos e coisas de paciente no Facebook? Sinceramente, eu acho uma autopromoção totalmente desnecessária. Matérias que te dão educação, né, outro tipo de matéria sim, mas mostrar um caso antes e um caso depois feito por você, sinceramente, eu não acho bom. O Odonto News fica por aqui. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Andressa, respire e para de rir. Calma, encarna a personagem. Estamos aqui
Lógico que dá pra dar zoom aqui, tô gravando a Mariana. Tirei o zoom. Ah, então, faz assim. Tava com a minha amiga comprando frutas e olha só, sangue. Meu Deus, são as suas gengivas. Elas além de bonita e inteligente. Cara, concentração, André. Opinião dos cirurgiões dentistas em relação a... Gente, eu tô esquecendo. Boa tarde, professor Daniel. Qual a sua opinião sobre isso? E o senhor faria esse tipo de divulgação dos seus casos clínicos em redes sociais? Não vou parar. Parece. Tá gravando?